Olá pessoal, eu sou o Elton e esse vídeo é sobre recursos úteis do SVN para trabalhar com o código do projeto ACBR. Nós vamos ver algumas ferramentas e recursos que ajudam todos os programadores, não só do projeto, como quem utiliza o código do ACBR, a ficar com as versões atualizadas e funcionais no seu trabalho. Vamos começar com um recurso que eu comecei a mostrar no vídeo anterior. No vídeo anterior eu mostrei o recurso de showlog do SVN. Pode abrir ele pelo menu do Explorer, do Tortoise SVN, e selecionar showlog, onde nós vemos uma lista das alterações que foram feitas no componente, no código, nas últimas vezes, nas últimas versões. O que eu não havia mostrado é que por aqui nós podemos observar exatamente o que foi modificado, dando dois cliques num arquivo. Observe essa revisão, 150.037, onde foi alterado a Unity ACBR extenso para ver uma correção para valores superiores ao valor máximo de um número inteiro. Se nós dermos dois cliques aqui no arquivo que foi modificado, log, nós vamos observar que o Tortoise vai fazer o download da versão anterior e da versão que foi alterada e abrir aqui no Tortoise Mesh, esse aplicativo, para que nós possamos visualizar exatamente o que foi alterado no código. Veja, ele abre do lado esquerdo e do lado direito, cada um na sua revisão, né, na sua versão de código, e mostra para nós, ou melhor dizendo, né, destaca o que foi alterado. Esse recurso é muito útil, pois, por exemplo, nessa revisão nós podemos observar exatamente que o que foi alterado para corrigir o erro foi passar a variável inteiros de tipo inteiro, né, integer, para inteiros aqui, olha, a variável foi passada para o tipo int64. E comparando aqui o código, podemos ver que não foi necessário alterar mais nada. Então, se você quer saber exatamente o que foi alterado, essa possibilidade de você visualizar as diferenças das revisões no próprio showlog, né, tendo você já atualizado ou não o componente, é muito útil. No entanto, muitas pessoas não gostam muito desse aplicativo Tortoise Merge. Nós temos outras opções para poder utilizar. Na verdade, nós temos muitas opções de aplicativos que mostram assim, a diferença entre arquivos e a maior parte deles pode ser integrado com o Tortoise. Um dos mais utilizados é o Immerge. Eu tenho aqui o site do Immerge para vocês, onde você pode fazer o download dele. E é um aplicativo muito simples para você fazer o download, inclusive para instalar. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui a instalação dele. É bem rápida. O que eu quero mostrar para vocês aqui nessa instalação é que depois de chegar num certo ponto, ele já vem até marcado, olha, para você integrar ele com o Tortoise SVN. E depois de instalar essa aplicação, você consegue utilizá-lo pelo Tortoise. Okay. Agora nós temos as mesmas diferenças sendo mostradas aqui pelo Immerge. Muitos gostam do Immerge porque acham ele mais fácil. Mas uma das aplicações mais utilizadas para mostrar essas diferenças, na verdade, nem é o Immerge. É um programa feito em Delphi, chamado Beyond Compare, que é utilizado até mesmo por empresas maiores que fazem jogos, e ele é bem mais flexível que o Immerge, embora o Immerge seja gratuito.
e fácil de usar. A vantagem do Beyond Compare, pelo menos para quem tem o Delphi instalado, é que ele vem com o Delphi uma versão mais simples. Eu vou mostrar aqui para vocês brevemente como você pode integrar ele com o Tortoise SVN. Bom, vamos lá. Vamos abrir aqui uma pasta mais uma vez. Toda a nossa interação com o Tortoise SVN geralmente é feita pelo Windows Explorer. E aqui nas opções, né, de configurações do Tortoise SVN, nós temos essa opção Diff Viewer e nós podemos aqui escolher, né, se nós queremos o Tortoise ou algum aplicativo externo, né? Que nós podemos alterar aqui, na verdade, é exatamente como é que o aplicativo ou a linha de comando do aplicativo vai ser chamado. Eu vou apenas alterar aqui para o aplicativo do Beyond Compare, que tem instalado no meu Delphi, aqui na pasta próprio Delphi, a versão Lite dele. E agora, usando o próprio SVN aqui, nós podemos observar o funcionamento. Tá? Então, isso aí é uma ferramenta que cada um pode escolher exatamente qual você acha melhor, né? O Beyond Compare ele é famoso, conhecido por muitas pessoas, mas a versão que vem no Delphi também não é a versão completa. O InMesh já é gratuito e você pode baixar a versão completa dele de graça na internet. Por falar em ferramentas, deixa eu aproveitar essa oportunidade para dizer que você com certeza deve utilizar um editor melhor do que o bloco de notas, né, para editar arquivos de texto. No vídeo anterior eu utilizei o bloco de notas mesmo para poder mostrar um arquivo do changelog, que são muito usados, mas você com certeza deve utilizar alguma coisa melhor. Muitos devs do CBR utilizam o Notepad++, esse aplicativo aqui, né? Você pode utilizá-lo também. Eu particularmente gosto de utilizar o Sublime, né? E tenho aprendido a usar também o Visual Studio Code. Todos esses três são aplicativos muito bons, né, e depende mais de gosto pessoal. Então não vamos discutir qual aplicativo é melhor para você, mas utilize alguma coisa melhor do que o bloco de notas, né, em especial para editar, né, ou visualizar arquivos de texto, né, seja ele um script SQL, seja ele um script batch do Windows, né, ou até mesmo um editor .pass mais rápido. Não vamos demorar muito para gastar muito tempo nesse vídeo falando sobre essas ferramentas. Ok? Vamos continuar então voltando aqui aos recursos do SVN. Algo que muitos usuários do ACBR às vezes não percebem é que eles alteraram um arquivo no código-fonte do ACBR e por causa disso eles estão tendo erros no programa. Deixa eu mostrar como que isso pode acontecer. Bom, muitas vezes isso acontece porque você tem uma implementação específica que você resolve colocar no código
do ACBR para utilizar na sua empresa. Mas às vezes isso também acontece sem querer, porque você esbarrou no teclado e salvou o arquivo, não viu a modificação. Eu vou mostrar um exemplo disso. Eu tenho aqui um aplicativo console, na verdade, né? E o código dele simplesmente faz isso. Olha, ele escreve início, usa essa Unity CBR útil hex2ax para converter 61 em hexadecimal para ASCII, sendo isso a letra A, e escreve fim. Mas quando eu executo essa aplicação, na verdade ele nunca chega no fim. O que pode ter acontecido? Travou, veja. O que pode ter acontecido? Deixa eu mostrar o que aconteceu no código do ACBR. Se nós vimos aqui no Tortoise, escolhemos essa opção, Check for Modifications, nós vamos ver todos os arquivos que foram modificados localmente. O que está diferente nos arquivos que eu tenho aqui no computador do que eu baixei na minha revisão. E vocês podem observar aqui que o arquivo ACBR útil foi modificado. Aqui também eu posso dar 2 cliques e observar o que foi modificado nesse arquivo. Note o que aconteceu. Olha. Nesse loop while foi adicionado um ponto e vírgula. Agora imagine que você tivesse que procurar esse ponto e vírgula num arquivo de milhares de linhas de código, no meio de um projeto com várias units. Você não acharia isso facilmente, né? Se ele não tivesse tão na cara, né? Assim, em destaque. Com esse ponto e vírgula aqui, o loop nunca sai do lugar. Então é isso que aconteceu. Então esse check for modifications pode nos ajudar a verificar se há alguma diferença nos nossos arquivos aqui localmente na pasta para a revisão que eu baixei, né? A última vez que eu fiz o download da revisão do ACBR, né? Um outro recurso que eu posso utilizar aqui nesse caso é o que nós chamamos de fazer um revert, que é voltar o código para o original. É claro que nesse caso aqui seria simples eu ir lá e apagar o ponto e vírgula, mas dependendo da situação, é melhor você escolher essa opção do Tortoise SVN, fazer um revert, né? E aí ele vai voltar o estado da Unity para quando eu fiz o download dela original, né? E é claro que nesse caso o meu aplicativozinho de exemplo aqui vai voltar a funcionar depois que eu compilá-lo novamente. Certo? Então sempre verifique o que foi alterado por meio dessa opção. Bom, mas imagine que não seja isso que tenha acontecido. Vamos ver uma outra situação. Imagine que você resolveu atualizar o projeto ACBR e atualizou para a versão atual. Mas aí, na hora que você tenta instalar o projeto ACBR, vou usar aqui como exemplo aqui os componentes do Reinf, né, estão sendo adicionados agora. Acontece o seguinte, olha, quando você tenta compilar ou instalar, acontece algum erro, né? Nesse caso aqui, o que está acontecendo é que um arquivo não foi encontrado. E na verdade, esse arquivo você pode procurar ele aqui de baixo para cima que você não vai encontrar esse arquivo. Quando você observa no log do ACBR, projeto, você vai ver que desde alguns dias atrás, exatamente esse componente está passando por um refactoring, um refatoramento.
para deixá-lo semelhante ao e-social. Por algum motivo, isso causou esse problema, então. O que eu posso fazer? Eu posso utilizar a versão anterior do componente, antes de ser introduzido esse refactoring, que aqui no caso está na revisão 150.46. Mas como que eu vou fazer isso? Eu já atualizei o meu componente aqui, está na revisão 150.50. Já atualizei. Então, nesse caso, eu vou fechar aqui o exemplo do reinf, para que a gente não esteja utilizando nenhuma unit. E nós podemos utilizar esse recurso do Tortoise, que chama Update to Revision. Aqui nós podemos escolher a revisão para a qual eu quero que os meus componentes locais sejam atualizados. E aqui eu vou digitar a revisão que eu quero, que é anterior àquela onde foi feito o refactoring. Visto que o componente ainda não está totalmente pronto, né, e os desenvolvedores do ACBR ainda não fizeram um commit ali, talvez ainda, então nós podemos atualizar ele ou voltar para uma revisão anterior. E aí sim, é claro, eu não vou ter mais o mesmo componente, o exemplo não vai estar a mesma coisa, mas vai funcionar a instalação ou o que eu preciso. Daí eu poderei procurar, enquanto eu trabalho, né, procurar no fórum mais informações ou reportar talvez o problema que eu esteja tendo. Né? Eu tenho um pouco mais de tempo hábil para poder fazer isso. Okay? Então, outro recurso que nós temos é esse, de Update to Revision, para poder voltar para uma revisão anterior. Pode ser que alguma funcionalidade tenha dado algum problema, pode ser que alguma funcionalidade não esteja me atendendo e uma versão anterior funciona do jeito que eu quero, né? E eu preciso de mais tempo para me poder procurar informações sobre o que está acontecendo. E talvez no fórum, né, sobre isso. Vamos considerar então mais um último recurso, e esse, na minha opinião, é um dos recursos mais potentes de um controle de versão. É o recurso de blame. Imagine a seguinte situação: você fez a atualização dos componentes, está com os componentes atualizados, você utiliza a nota fiscal eletrônica. Mas daí, de um certo momento para cá, você percebe que o código do país que está no emissor da nota fiscal eletrônica não sai mais no arquivo XML. Não está acontecendo isso, mas antes saía o código do jeito que você queria. Mesmo que você colocasse lá um emissor da Bolívia, aparecia o código do país da Bolívia. Bom, essa é uma situação hipotética, né? Na verdade, a gente entende que a nota fiscal eletrônica funciona aqui no Brasil. Não tem emissor da Bolívia. Mas imagine essa situação. Daí você fica assim, mas por que isso está acontecendo? Antes não acontecia isso. Então você começa a rastrear o código e com o tempo você encontra aonde isso está acontecendo. Note aqui no arquivo, nós vamos abrir, que é o arquivo pcn-nfw.pas. Você percebe que na linha dele 542, toda vez que ajusta o município da UF, né, ao emitir o endereço do emitente, aqui aparece o código Brasil. Não aparece aqui o que foi colocado no emitente. Né? Afinal de contas, quando que isso começou a acontecer? Por que isso está assim? Em que momento do código ou da atualização dos componentes isso aconteceu? Essa é uma boa pergunta. Talvez você pense assim, bom, vou ter que entrar no fórum, vou ter que olhar o show log para poder descobrir isso. Mas na verdade não. Não é necessário fazer isso. Aqui mesmo você consegue descobrir utilizando esse recurso do SVN. Vamos abrir então
o diretório desse arquivo para verificar. Se nós observarmos aqui nas opções do Tortoise, existe esse recurso chamado blame. E utilizando ele, nós podemos verificar exatamente todas as alterações que foram feitas no arquivo. E cada alteração que foi feita aqui nesse arquivo, nós podemos observar quem foi que fez e em qual revisão que isso aconteceu. Vamos lá direto então para a linha 542, né? E nós podemos observar aqui, olha, qual foi a revisão, né, que foi alterada isso. Foi a revisão 150.11, né, que o André consertou esse problema, que o código do Brasil foi, o código do emitente foi fixado para o país do Brasil. Afinal de contas, a nota fiscal eletrônica é do Brasil e o emissor tem que ser um emissor aqui do Brasil. Viu? Aqui nós temos a opção de mostrar o show log dessa revisão específica. Podemos verificar se outros arquivos foram alterados em conjunto. Né? Nós podemos mostrar as alterações ou até mesmo fazer um blame da revisão anterior a essa e ver como que estava anteriormente, antes dessa alteração. Isso aqui é interessante. Ah, realmente, a versão anterior, o código do país que era colocado era o que estivesse no endereço do emitente. Viu? Então, munido dessa informação, né, o que a gente pode fazer aqui é entrar no fórum sabendo o que aconteceu, né, e descobrir por que. Talvez aqui no show log já vai estar realmente mostrando, né, um tópico no fórum dizendo por que isso foi alterado, né? Ou nós podemos ainda fazer um update to revision para uma revisão anterior a essa, para me continuar utilizando até que eu tenha mais informações sobre o problema. Então, todos esses recursos são muito úteis para nos mantermos não só atualizados, mas também para trabalhar com os componentes do ACBR. Na verdade, são úteis para trabalhar com qualquer projeto que esteja num controle de versão. Então, se você ainda não usa um controle de versão na sua empresa, talvez tenha notado que isso pode ser muito útil mesmo, até para você descobrir quem foi que fez a alteração, quando foi que a alteração foi feita. Viu? Então, então é isso, pessoal. Por hoje é só. Né? Nós vimos aqui como é que nós podemos observar as diferenças em cada arquivo, cada alteração da revisão, olhando o diff. Temos algumas ferramentas que podemos utilizar para isso, o Immesh, o Beyond Compare, outras ferramentas que são muito úteis para editar os arquivos texto e até para visualizá-los. Vimos o recurso de Check for Modifications, vemos aí que podemos até descobrir algum arquivo que tenha sido alterado localmente, né? Recurso de fazer um revert ou update to revision para voltar para revisões anteriores. E por último vimos aqui o blame de um arquivo que pode mostrar todas as alterações que foram feitas no arquivo, quando elas foram feitas, né? Por quem que elas foram feitas e até mesmo o recurso de observar o log daquela revisão diretamente nesse recurso aí do blame. Mais uma vez, para tirar dúvidas sobre o projeto ACBR, use o fórum. Utilize a área de comentários e análise do vídeo para dizer o que achou, se você gostou desse formato do vídeo, o que poderíamos abordar em próximos vídeos. Fiquem à vontade para fazer suas sugestões e comentários. Né? Bom trabalho a todos e até a próxima.